Olá, amigo investidor! Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. E vem algo que eu acho importante a gente falar, que é finanças, né? Porque o investidor, ele tem que saber, nesse momento, ele tá falando assim, opa, o que eu faço? Eu invisto na bolsa, eu não invisto, eu vou para renda fixa, eu não vou? E a gente tem ouvido muitas perguntas, eu particularmente, eu acredito que o André, sobre, eu vou para renda fixa ou vou para bolsa, né? E algo que eu acho importantíssimo na renda fixa é explicar que, né, sobre a renda fixa, o que é renda fixa. Muitas pessoas não têm muito essa noção. Então, Marília, eu queria que você falasse um pouquinho por que a renda fixa não é fixa, para o pessoal Boa. entender. Excelente pergunta. A renda fixa, ela só é fixa se você leva o título que você comprou a vencimento. Então, se eu comprei um pré-fixado lá no Tesouro Direto com uma taxa de 10% e levo ele a vencimento, eu vou ter 10% durante 10 anos, vamos supor que é o vencimento. Se eu decido vender antes do vencimento, eu não vou conseguir 10%. Eu vou conseguir o que o mercado tiver valendo naquele momento. E isso pode fazer com que eu renda, inclusive, mais do que 10%. Eu posso render 30%, 40%, 50%, a depender do cenário, ou eu posso render menos. Então, se você for no Tesouro Direto hoje e ver a performance, por exemplo, do IPCA+, 2045, você vai ver que ele está perdendo 30% esse ano. Por quê? Pelos efeitos de marcação a mercado. Se eu levar até vencimento, eu vou ter aquela taxa, IPCA mais 5,5%. Mas se no meio do caminho algo mudar nas De repente taxas você de tirou o juros, dinheiro, mexeu, né? você precisou, teve a pandemia, você precisou, ou então a sua filha precisa ir para a faculdade, ou então você quer investir num novo negócio, precisa resgatar aquele dinheiro, você não vai receber a taxa contratada. O que vai influenciar no quanto você vai receber? A marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado faz com que o título que você comprou valha exatamente o preço de venda dele hoje. Então, comprei o título a 10, né? Meu pré-fixado de 10 anos, comprei a 10. E, por algum motivo, a inflação caiu, veio uma recessão e tal, a taxa do momento para esse mesmo título passa a ser 5. O que acontece? A partir de agora, eu vou render 5. Aí você vai me perguntar, mas Marília, o que acontece com toda a diferença de retorno que eu ia ter entre os 10% que eu contratei? Eu fui lá no Tesouro e comprei um título de 10%, você está me falando que eu vou render 5%? E a diferença entre os 10 e os 5? Toda a diferença é antecipada imediatamente para você agora. Então, um título que você tinha que valia, de repente, R$800, passa a valer R$1.000, passa a valer R$2.000. Porque você antecipa todo esse fluxo. E a partir de agora, você rende 5%. Eu até queria te perguntar, com essa questão toda que a gente está vendo, essa oscilação da taxa Selic, o que você acha na escolha? Vale a pena escolher, por exemplo, um pré-fixado? Você gosta de pré-fixado? Depende. Eu não gosto de pré-fixado longo. Hoje em dia, eu nem toco em juro longo no Brasil. Porque eu não sei qual vai ser a política econômica. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Eu não sei se o próximo presidente vai querer fazer reformas e ser responsável fiscalmente, ou se ele vai querer flexibilizar o teto de gastos. Vamos lembrar que em 2016, antes do teto de gastos, as taxas de juros que hoje estão 12%, estavam sabe quanto? 16,5%. Ou seja, se você se prender num produto de 5 anos, um CDB de 12, amanhã a Selic está em 12, você vai encontrar produtos de 15, 16. Ou seja, você deixou de ganhar, né? Você deixou de ganhar. E como a pessoa faz essa avaliação neste momento, Marília? Vamos supor, o cara tá ali montando a carteira dele agora. E aí você tem Tesouro IPCA, você tem um CDB pré-fixado, você tem vários produtos de renda fixa, LCI, LCA. O que você aconselha esse investidor? Como ele começa ali? Ele monta uma carteira diversificada? O que ele faz? Eu não gosto muito desse conceito de carteira diversificada, porque você pode investir em várias coisas ruins, né? Então, assim, tem que ter uma certa diversificação, mas, por exemplo, em emissores, né? Você não vai fazer tudo numa LCA de um emissor X. Você vai dividir um pouquinho. Mas, assim, quanto a qual título escolher, no cenário atual, eu prefiro liquidez e segurança. Mas tem cenários que eu gosto de títulos de longo prazo, de títulos de crédito privado arriscados. Tem épocas que é muito bom, funciona muito bem. Como, por exemplo, em 2016, veio o Temer, deu um choque de credibilidade. Todos esses títulos longos valorizam muito. E aí você passa a antecipar fluxo com a marcação ao mercado. É maravilhoso, retorno de 40% ao ano.
Agora, no cenário atual, se entra um governo que flexibiliza o teto de gastos, essas taxas vão voltar para 16, que é o que estava antes. E aí, você está num título longo, você deixa de ganhar, né, essa taxa de 16, ou você perde com a marcação a mercado se você precisar vender antes. Então, quando que é a hora certa de você alongar a sua carteira, né, num título, sei lá, 2030, 2040, 2025, sei lá. Quando você olhar para o cenário econômico e vislumbrar um fiscal crível, né? Então, reformas estruturais, teto de gastos, respeito ao teto de gastos, né? Redução de gastos no geral, superávit primário, ou quando você vê a inflação começando a voltar. Porque enquanto a inflação está acelerando, as taxas de juros vão atrás, né? Elas vão subindo também. E é isso que é importante o pessoal saber, né? Porque tem a rentabilidade, mas também tem a inflação. Então, se rende 10 e a inflação está em 10, você tem que também contar a inflação, né, da rentabilidade. Agora, Marília, o que eu acho importante, que eu queria que você esclarecesse? Tem muitas pessoas que estão aqui, que não tem problema nenhum, a gente está aqui para abraçar todos, né? A gente quer que o brasileiro voe e comece. Que estão começando a jornada. E elas têm dificuldade de saber o que é um CDB, o que é LCI. E eu queria que você explicasse um pouquinho como escolher um bom CDB, uma boa LCI na sua visão. Olha, cada título segue um propósito, né? Imagina que você tem vários soldados, né? E você tem que escolher qual soldado vai para cada batalha. Então, em épocas de inflação mais alta, você vai ficar lá mais num pós-fixado, porque daí você sabe que a Selic vai subir e aí ele vai render cada vez mais, né? Tipo um Tesouro Selic. E aí você quer render um pouquinho mais do que o título do governo, você vai para os CDBs e para as LCIs e LCAs. O que são CDBs, LCIs e LCAs? São títulos de bancos, são emitidos por bancos. Mas qual é a característica principal deles? Eles não têm marcação a mercado. Eles não são líquidos. Quando você compra um CDB de 1 ano, você tem que ficar 1 ano com o investimento. Até tem lugares que deixam você devolver o CDB, mas eles te cobram um spread tão grande que eles Você vai perder a rentabilidade. toda a sua rentabilidade. Então, assim, quando que eu vou investir nesses tipos de títulos? Quando a liquidez não for um problema para mim. Então, se eu achar, por exemplo, que as taxas de juros vão cair muito esse ano e depois eu vou querer vender, eu não vou me travar num título de 5 anos, né? Esse soldado não é bom para o meu exército para eu ganhar essa guerra, entendeu? Eu vou ter que escolher outro soldado. Então, eu vou para os títulos do Tesouro Direto, que tem liquidez e que eu posso vender a qualquer momento. Então, cada título você vai usar para uma coisa diferente. Os CDBs, LCIs e LCAs que eu falei é aquilo. Então, você vai render, você está emprestando dinheiro para o banco é um pouquinho mais arriscado que o governo, então ele vai te pagar um spreadzinho a mais. Então, se o governo no Tesouro Selic paga 100% da Selic, que é quase igual a 100% do CDI, o banco vai te pagar 105%. Né? Ah, mas o meu banco me paga 96%, então não investe. Então, peraí. Pelo menos 100%. A gente fala pelo menos 100%. E é importante isso que você está falando, Marília, por quê? A gente sempre conversa, eu e o André. Reserva de emergência. Pessoal, é na renda fixa. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta. Carol, mas é muito arriscado pôr em fundo imobiliário? Sim. Por quê? Faz parte da renda variável. Então, eu acredito, né, Marília, que a LCI, que tem carência de 90 dias, não é específico, mas, por exemplo, o que você quis dizer, né? Tesouro, Selic, ótimo para liquidez, para reserva, CDB de liquidez diária, para não ter esse problema que você falou, né? Existe isso de banco, por exemplo, eu não invisto tanto em CDB, mas, por exemplo, de você não poder devolver? De você... Tem. Os CDBs de prazo fechado, teoricamente, você não pode devolver. Inclusive, as LCIs e LCAs, você tem um período regulatório que você não pode mesmo. Que são 90 dias, pelo menos, 90 dias. Você não pode devolver de jeito nenhum, é regulatório. Os CDBs de prazo fechado, você pega um CDB de 3 anos, você tem que ficar os 3 anos. Você só vai receber o seu dinheiro de volta depois de 3 anos. Tem algumas corretoras que o que elas fazem? Elas repassam o seu CDB para outra pessoa. Tipo num mercado secundário, né? Num mercado de balcão. Você vende para alguém. Você vende para alguém e não de volta para a instituição. Sim. Né? Mas aí ela fala, ó, tudo bem, você quer me devolver? E eu não quero. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer pra Carol. Isso. Se a Carol quiser comprar, beleza. Ela fica com o teu produto e, enfim, segue o jogo, Exatamente. Né? Mas aí você tinha comprado um CDB a 105. Aí a corretora fala pra você, tudo bem, eu te recompro de volta mais a 100.
Uhum. E aí ele repassa para Carol a 110. Sim. Entendeu? É o Que famoso ele- spread, né? Exatamente. Então, para ficar interessante para Carol, ele joga a taxa lá em cima. E aí a Carol passa o resto do tempo com aquele CDB. Então, para você se travar por esse tempo, né, num CDB, numa LC e LCA, você tem que imaginar que você vai ficar até o vencimento para não ter esse spread na cabeça se você precisar do dinheiro. Então, cuidado aí, você que tá querendo fazer um CDB, te ofereceram um CDB de 8 anos. Ah, é? Não, porque essa taxa tá legal. Pô, você vai ganhar 1% ao mês, vai ficar 8 anos. Cuidado, porque se a inflação vier pra 15, aí você tá ferrado. É, André, e a gente fala se isso. você soubesse o número de bancos que emitiu CDB de 8 anos, de 5 anos à torta e à direita durante a Selic a 2, travou a rentabilidade de todo Já mundo em imaginavam que ia pré-fixado. subir. Pô, não, o banco nunca perde, né, Nunca Marília? Pô, o que a gente quer dizer aqui, gente? Imagina o seguinte, que o banco chegou pra você e falou assim, ó, vem cá. Vem comigo, ó, tem um CDB aqui show de bola, a Selic tá em 2, eu vou te... Ó, 6%. É isso aí, Mas você vai ficar comigo 8 anos. Amigo, você se deu muito mal. muito mal. Porque agora tem CDB de 12, 13 e a inflação tá em 10. É isso aí. Você tá com um produto te pagando 6. Você se ferrou. Então tem que tomar muito cuidado, né, Marília? Cuidado com esse longo prazo. Agora, Marília, um detalhe. Quem comprou aquele Tesouro IPCA aí, quando a taxa Selic tava 2, 3%, né? O que ele faz agora? Ele tem que aguardar até o final? Não pode chegar pro governo e falar, eu quero devolver. O que faz? Ele pode falar para o governo que quer devolver. Agora ele vai tomar um prejuízo de 30%. Então, né? aí se danou. É. Por isso que esse tipo de coisa você tem que antecipar. Lá em 2019, eu já falava para os clientes, gente, não investe em título longo. Por quê? A Selic tá 2%, vocês acham que ela vai para quanto? Para menos 2, né? Vai ficar negativa a taxa? Vai Vai ficar ficar igual o negativa? Japão aqui? Não vai rolar. Então, assim, por que vocês vão se travar num juro longo na mínima histórica brasileira? Para que vocês vão fazer isso? Ah, mas tem um monte de banco emitindo. É claro que eles estão emitindo, eles são espertos, eu emitiria também, né? Tipo, me financiar de graça quase pelo longo prazo, eu também faria, mas assim, não dá. Você tem que se antecipar, porque depois que o movimento já foi, depois que as taxas já subiram, você vai tentar sair, você vai levar o prejuízo de 30%, que você quase nunca mais vai recuperar. Agora, Marília, muitos assessores, né? A gente sabe que muitas corretoras têm assessores e tal. E as pessoas são leigas. Aí, por exemplo, o assessor te liga e fala assim, ó, André, cara, agora a Selic... Bom, vamos falar que a Selic acaba em 10% no ano, né? André, agora nós temos aí produto de 15%. Meu, ó, 15% tá show de bola. Fica aí 5 anos com esse produto que você tá garantido mais de 1% ao mês. Né? Não vamos colocar o imposto aqui no jogo. Mas o que você acha disso, Marília? Por exemplo, ano que vem nós temos eleições, né? Beleza, a taxa de Selic vai acabar em 10%. Muitos economistas falam que a gente deve chegar em 11, 12 em 2022 e depois começaria a recuar quando a inflação estivesse controlada. O que você enxerga nesse cenário? Poxa, ano que vem tem eleições. A gente pode confiar nesse cenário de que ano que vem vai subir mais um pouco e depois começa a recuar? Depende. Depende totalmente do resultado das eleições. É o que eu falei, se entra um novo governo que fala assim, vou cumprir o teto de gastos, vou fazer reforma administrativa, reforma para reduzir os privilégios, vou fazer alguma outra reforma, vou privatizar, né? Vou reduzir a dívida pública, aí você vai ver essas taxas começando a cair. Excelente. Aí você se travou num juro lá no alto, né? E as taxas começam a cair porque as coisas começam a melhorar. Agora, se entra um governo que fala o contrário, que fala assim, não, vamos revogar o teto de gastos e vamos aumentar os gastos porque a situação do Brasil está difícil e precisamos ajudar a população. Aí acabou, as taxas vão para 16. Então, assim, a verdade é o que a gente chama de cenário binário, né? Você investir hoje em juro longo é a mesma coisa que você jogar um dado para cima, vai dar cara ou coroa. Você acha, então, que hoje em dia é furado investir em Tesouro IPCA? Se for de curto prazo, ok. Se for de longo prazo, eu acho muito Você fala arriscado. curto prazo, quanto mais ou menos? Uns 2 anos, vai. Eu uso curto prazo, 2 anos, até 2 anos. De médio prazo, de 2 a 4. Longo prazo, acima de 4. Por exemplo, IPCA 2045. Ah, eu umas não coisas toco. assim. Eu não toco. E vou te falar ainda uma coisa ainda pior. O que a gente está sofrendo, né? O que a gente viu os juros subirem do começo desse ano para agora é só devido à incompetência nossa, né? O Brasil aumentou os gastos, o Brasil falou em flexibilizar o teto, o Brasil ficou mais arriscado. Agora, esse aumento de inflação está acontecendo no mundo todo.
O mundo todo está tendo taxa de inflação mais alta. Os Estados Unidos está com inflação de 5,5%. O que vai acontecer com o nosso juro longo quando eles começarem a subir a taxa de juro de uma forma sincronizada e global? Vai subir mais ainda a nossa, né? Porque eles vão repassar o aumento dos preços para nós. Porque a gente compra produto dos Estados Unidos, por exemplo. A China também tá com inflação. Tá tentando segurar, torta e direita, segurando o preço do minério de ferro lá, né, Marília? E para não impactar mais. E aí, aí ferrou, porque a gente já tá com inflação em 10. Aí os Estados Unidos chegam lá e falam o seguinte, de 0 a 0,25% na taxa, nós vamos subir agora para 1. E se 1 vai subir, o que vai acontecer? O produto deles vai ficar mais caro. Eles vão vender para nós mais caro, vai ficar mais caro ainda. E a gente usa muito o produto deles, né? Esse que é um grande problema também. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.